a do CT Joaquim Grava. O Faraldo, o Corinthians com negociação avançada com o Zakaria Labiad, né? Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Marroquino, estava no futebol chinês e ex-parceiro, né, do Memphis Depay no PSV da Holanda, né? O meu timão trouxe a informação, né? Eu li lá a manchete do meu timão que o Corinthians tem interesse no jogador. E aí a gente vai correr atrás, dando crédito para os colegas e correndo atrás da informação. E me passaram que é uma negociação avançada por um contrato de uma temporada, jogador de 32 anos, tá? Eu não vou cravar, até por prudência, né? A gente viu ultimamente aí, né, o pessoal, né, cravou um monte de jogador aí e não veio. Então é melhor a gente ser prudente, né? E na humildade, mas que há uma negociação já em curso aí avançada do Corinthians com o marroquino. Agora a questão né? Nem o PVC, que é o maluco que vai buscar as coisas lá na década de bolinha, né? Como desde a época que vovô era garoto, ele busca, né, as informações, ele conhece o nosso querido aqui marroquino. O que você acha aí dessa possível contratação do Corinthians? Boa tarde, meu querido Faraldo. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Fábio Lázaro. Boa tarde de novo, né? Que o Lázaro estava junto com ele lá no CT agora há pouco. Vi o Lázaro chegar e segue por lá Fábio Lázaro, turma do chá de cadeira. Você foi e eu fiquei. Deu tempo de chegar, almoçar e você tá preso aí no CT desde então. Não almocei. Imaginei. Você tomou o chá de cadeira mesmo. Eu acho que assim, é importante contextualizar o momento em que a gente está falando sobre esse possível reforço marroquino, né? É o dia em que surge a notícia, como você disse, Samir, publicada inicialmente pelo meu timão e confirmada aí, segundo a sua apuração. Então, se eu te falar que eu conheço o jogador, que eu fiz uma pesquisa sobre, eu tô mentindo. Não conheço. E acho que esse é o ponto para analisar o movimento de mercado do Corinthians. É um jogador pouco conhecido, um jogador que estava livre no mercado, um jogador que tem 32 anos. A principal referência que o Corinthians, e a partir de agora o corintiano, vai ter sobre ele é essa parceria com o Memphis, dos tempos de PSV, quando eles jogaram juntos. Só que me parece dentro da realidade do que o Corinthians está fazendo no mercado atualmente. E eu vou até citar um outro jogador que também, pela parceria com o Memphis, cogitou-se no Corinthians, foi especulado, o Pogba. Falou-se muito do Pogba há pouco mais de um ano, porque era parceiro do Memphis e tudo mais. Cara, seria uma movimentação completamente maluca do ponto de vista financeiro, pelo que o Corinthians tem a oferecer hoje financeiramente no mercado. É impensável por eles contratar um jogador que é um astro, como o Pogba, mas que já faz muito tempo que não vem rendendo dentro de campo, que não é, Mas, não é um jogador. Mas é só colocar o Augustinho que passa a ser, deixa de ser impensável, viu? Não. Sim. Racionalmente seria impensável. Mas, porque eles ofereceram, né, no ano passado, ano retrasado, acho que enfim, eles ofereceram. Foi na virada de 24 para 25. Virada de 24 para 25, eles ofereceram para o Pogba o mesmo contrato idêntico que eles fizeram com o Memphis, né? E até a assessoria do Corinthians na época brincou com as emoções do torcedor corintiano, colocando aquela estrelinha lá das Olimpíadas da França. Você lembra bem dessa história, né? Então, porque eles realmente estavam com esse plano lunático de trazer o Pogba. Imagine como estaria o Corinthians hoje, né, com um Memphis dobrado, né? Talvez em campo poderia ganhar títulos, mas ganhou sem o Pogba, mas com uma dívida bem maior, né, Faraldo? Desculpa aí te cortar, é que esse caso do Pogba me irritou muito na época. Mas, pois bem, imagina agora, é uma movimentação, eu não vou dizer oposta, mas ela vai por um caminho distinto, né? Você parte da mesma origem, uma possível indicação do Memphis, uma parceria ali com o Memphis, você tem ali alguma coisa a se apegar, né? Alguém que confia no jogador, mas tá num outro patamar. É um cara que nesse momento está sem contrato, não é um jogador conhecido, midiático, é um jogador obviamente mais barato do que o Pogba, não sei o quanto custaria, né, em luvas, em salários e tudo mais, mas por já ser um jogador com mais de 30, sem clube, que não tem uma carreira lá muito expressiva, eu não imagino que será um investimento alto do Corinthians. E aí me faz pensar em contratações, não estou falando pela idade, tá? Mas me faz pensar em contratações como a do Matheus Pereira,
que voltou aí pro Corinthians essa temporada, o próprio Caio César. Aí, falando de nomes mais velhos, o João Ricardo, goleiro, o próprio Gabriel Paulista, zagueiro, que já até tem uma carreira, né, mais expressiva que a do nosso colega aí, marroquino, mas que ainda assim chega já numa curva descendente de intensidade e tudo mais da carreira. Eu acho que é esse tipo de movimentação que o Corinthians tem que fazer. Se este jogador em específico é um tiro certo, não sei, Samir. Não vou ser leviano aqui de falar, é uma boa contratação, uma péssima contratação. Não sou capaz de opinar. Mas o modelo de negociação, ele se encaixa naquilo que o Corinthians prometeu para a torcida, de tentar se reestruturar financeiramente, mas não deixar de contratar. Até porque o Dorival não para de pedir e tem razão, né? Saíram 7 nomes, tem que chegar pelo número 7. E o Dorival aprovou, né? O nome que foi oferecido, o Dorival aprovou. E o que me passaram no Corinthians que é um jogador baratinho, né? Vamos ser que, claro que o baratinho para eles talvez não seja para mim, enfim, né? Mas é um jogador realmente que se encaixa aí na política do Corinthians. O Corinthians, depois que perdeu o Coronado, que estava longe de ser um jogador baratinho, o Corinthians desde então sai com os mesmos jogadores ali para essa posição de meio de campo, de armação, que pode fazer gol, pode dar assistência. O Garro, e agora, nas mãos do Dorival, o Bidon. Porque com o Ramon e o Emiliano, o Bidon nem era esse meia, era só o Garro. Então hoje a gente tem Garro, tem Bidon e só. Desde que saiu o Coronado, vai fazer um ano que o Coronado foi embora. E o Corinthians segue sem essa alternativa no elenco. Então, assim, mais barato que o Coronado me parece que vai ser. Eu já acho válido. Sim, vai ser um jogador mais barato, né? Abaixo do 1 milhão, com certeza, né? O Coronado era um jogador caríssimo. Fábio Lázaro, boa tarde, meu querido. Né, ao vivo aí do CT Joaquim Grava, deve ter algumas notícias, né? Não são fofoquinhas, né? São notícias, né? Para o torcedor corintiano. Ô Lázaro, você tem essa mesma informação que eu tenho? Que o jogador está numa negociação avançada, o marroquino, né? Aliás, ele nasceu na Holanda, viu? Né? Marroquino por opção, né? Naturalizado aí marroquino. E soma 9 partidas pela seleção de Marrocos, 1 gol marcado. É um polivalente, joga como meio armador, joga aberto do lado esquerdo, joga aberto do lado direito, é meio fortinho, né? Disputou 102 partidas com 23 gols e 23 assistências, né? Enfim, uma trajetória aí também no futebol chinês, né? Passou pelo Sport de Portugal. Ô Lázaro, o que você sabe aí do marroquino, ex-companheiro do Memphis no PSV da Holanda? Boa tarde, meu querido Lázaro. Boa tarde mais uma vez, Samir, mais uma vez para o meu parceiro Lucas Faraldo, para toda a audiência da live do Corinthians. Basicamente, eu sei o que vocês sabem, tá, Samir? Essa informação não foi explodida agora, inclusive o nosso parceiro Luiz Fabiani, era mais ou menos 2h40, eu já estava aqui movimentando para as pautas que eu vim aqui produzir, e acabei não conseguindo buscar mais informações. Então, o que eu sei, basicamente, são as coisas que os companheiros trouxeram. Ainda não consegui avançar para buscar mais informações, ainda não consegui ter mais detalhes, então eu fico pela apuração de vocês em relação a esse assunto. Mas dê uma olhadinha nos números aqui do Zaccaria Labiade, né? Inclusive, um jogador que, nas 2 temporadas dele, considerando que é um meio-campista, né? Ele teve 10 participações em gols em 25 jogos em 2025. Na China, na primeira temporada dele, foram 15 participações em gols em 31 jogos, então participou bastante. Na Europa, teve uma passagem boa no Trash, mas não a última, né? A passagem de 2016 até 2018. Passou pelo Ajax sem números tão bons, e a temporada dele no PSV 11-12, que ele jogou com o Memphis, foi uma temporada onde ele foi bem, 48 jogos, 12 gols. Então é um jogador que, claro, não acredito que com esses números chega para resolver todos os problemas, mas não é de se jogar fora, principalmente porque o meio-campo é uma posição que o Dorival tem aí, de fato, informação, que o Dorival hoje vê ali a necessidade de mais 4 contratações. Um lateral, um volante, um meia e um atacante de beirada. Hoje são as 4 posições que o Dorival quer reforçar. E o entendimento do Dorival, de toda a comissão técnica, é que se pelo menos desses 4 chegarem 2, já dá uma encorpada no elenco. Não precisa ser jogador para chegar e jogar. A informação que eu tenho é que o Dorival não quer jogadores que cheguem com status de titular, mas que cheguem para brigar por posições e que pelo menos mantenham um nível
quando alguns jogadores ditos titulares não possam jogar. Ele quer jogadores que influenciem outros jogadores a crescerem, a evoluírem, até mesmo para os jogadores mais novos, que com essa concorrência interna, esses jogadores acelerem a questão de se encorparem, de ficarem mais prontos, preparados, e você ter mais possibilidades dentro do elenco. E o Zaccaria, ele tem essa característica que o Dorival está buscando, que é de um meia de mais chegada, um meia mais ofensivo, ali talvez para brigar por posição com o Rodrigo Garro, por exemplo. Tomara que o Zaccaria não seja trapalhão, hein, Faraldo? Você já fala direto para mim porque você sabe que eu gosto, né? Tomara que não seja trapalhão. Mas brincadeira... Eu ia fazer, eu já imaginava que o Samir ia fazer a brincadeira, ia falar que o Zaccaria tem que jogar junto com o Didi. Mas eu já imaginava que o Samir fosse fazer e deixei ali para ele. Pode falar, Faraldo, o que tu ia... Não, eu ia falar que no final das contas, para a gente que está analisando, comentando antes, para o torcedor principalmente, é um tiro no escuro. Pode ser um cara que vai fazer atrapalhada, a gente não sabe. O Corinthians contratou muito jogador que deu errado nesses últimos anos, né? O Kaká mesmo, que tá no elenco, Félix Torres, enfim, o próprio Coronado, que eu citei há pouco, que era para essa posição aí do Zaccaria. Então, tem vários times que não foram certeiros. É lógico, é uma questão, né? Hoje não tem mais Augusto Melo, não tem mais Cubão, não tem nem mais o Paulinho Soldado. Hoje é outra administração ali no futebol do Corinthians cuidando do mercado da bola. Dentro do que a gente viu com essa administração, com os Osmar Stabile, principalmente desde a chegada do Marcelo Paz, claramente está num perfil de contratação, de não gastar com contratação, ou se gastar muito pouco, só luvas e salários, jogadores não tão hypados no mercado, Marcelo Paz não dá nenhum sinal de que vai contratar um outro Memphis, um Pogba, por exemplo, sabe-se lá Deus, o Corinthians vai renovar com o Memphis. Então, assim, o Corinthians pesa no jogo. E, em paralelo a isso, ganhando títulos. 3 taças em 10 meses. Sabe quando foi a última vez que o Corinthians levantou 3 taças em 10 meses? De 2012 para 2013. Quando engatou Mundial, Paulista e Recopa. 13 anos depois, o Corinthians voltou a levantar 3 taças no intervalo ali de menos de 12 meses. Então não dá para falar que dentro de campo tá ruim. E aí, se você consegue caminhar dentro de campo competitivo, disputando títulos, levantando taças, inclusive, e no extra-campo, realmente fechar a torneira, sem fazer nenhuma loucura, mas conseguindo ali manter um elenco minimamente competitivo com esse perfil de contratação que o Marcelo Paz e o Gustavo agora estão fazendo, é o caminho que o Corinthians precisa. Até porque o Corinthians, né, tentou algumas movimentações no mercado e não conseguiu, né? A gente sabe disso. O Corinthians recuou em algumas contratações também, outras, quando foram oferecidas, já foram consideradas caras e o Corinthians já acabou reprovando. O caso do Rony, por exemplo, que ia custar ao Corinthians 25 milhões de reais. O Corinthians fez um movimento também em relação a outros jogadores, né, no mercado, e acabou não conseguindo. Então esse é um jogador que vem de graça, né, é um jogador mais barato, né, podemos dizer assim, e por isso que o Corinthians acaba, né, aí avançando nas tratativas com o marroquino, né. O Solari, por exemplo, é uma movimentação que o Corinthians fez, não foi nem o Marcelo Paes que fez, né, foram pessoas mais ligadas ao Osmar Stabile, e o Corinthians foi lá, fez a consulta, e ontem o Diário Olé trouxe até os valores, né, dessa consulta que o Corinthians fez, numa tentativa de contratar o jogador por empréstimo e comprá-lo no ano que vem, por um valor que ficou distante. Eles pediram 4 milhões de dólares. Enfim, várias tentativas, o próprio Júnior Santos também, né, que o Corinthians, quando descobriu que o Atlético queria pedir grana, o Corinthians também, né, recuou. Enfim, são jogadores que... Qual? O Alan. O Alan também, que o Flamengo pediu uma grana. Enfim, e o Kaique também, né, que, né, também foi oferecido. Enfim, vários jogadores que o Corinthians acabou não avançando. Mas no caso do marroquino, um jogador que vem aí sem custos para o Corinthians, segundo eu apurei, me falaram que é baratinho, mas eu não sei que baratinho é esse, né? Pode ser um baratinho de 750 mil, que eu já não acho barato.
né? Um baratinho para mim hoje no futebol, o que seria um baratinho para vocês hoje no futebol? Para mim seria esse marroquino uns 300 pau no máximo, 350, né? Um baratinho, né? Mas, enfim, vocês acham que um jogador que já teve passagens aí pelo PSV, Sporting de Portugal, Fulham, enfim, estava no futebol chinês, você acha que esse jogador vem por menos de 300 mil por mês no Corinthians? É difícil porque é só fazer a conversão, né? É um jogador que provavelmente está acostumado a ganhar em dólar e euro ao longo da carreira, acho que até mais euro. Aí 300 mil reais, se você faz uma conversão, vai dar o quê? Vai dar 50 mil euros? Alguma coisa nesse sentido. É muito pouco. Então tem essa questão da moeda também, né? Eu acho que esse É. baratinho é lógico, não é na casa do R$ 1 milhão. Mas hoje, qualquer jogador mediano num clube do tamanho do Corinthians está ganhando de 300 para cima, né? Aí você vai trazer um jogador mediano, mas que está acostumado a ganhar em euro, acho difícil que fique na casa dos 300 mil o salário. Ainda mais com luvas diluídas. Eu imagino algo na casa de 500, 600, o que não é baratinho, mas é mais barato que a média do elenco do Corinthians, né? Olha só, informação também importante, a gente vai dando espaço aí para aquilo que é factual, né? Aquilo que vai chegando. O Corinthians recusou uma proposta, né, pelo goleiro Hugo Souza, tá? Inclusive, né, o staff do Hugo Souza confirma, né, que o Corinthians recusou a proposta, uma proposta do Besiktas, tá? O GE traz a informação que a proposta é de 10 milhões de euros, né? O valor da proposta, cerca aí de 61 milhões de reais. E a OTB Sports, né, ela traz uma nota que diz o seguinte: em razão da informação divulgada por inúmeros veículos de imprensa no início da tarde desta sexta-feira, dando conta da nova proposta oficial recebida pelo Corinthians para transferência de Hugo Souza, a OTB vem a público para fornecer maiores esclarecimentos, no intuito de evitar suposições sobre uma possível negociação do goleiro, que não sairá do clube neste momento. A oferta do Besiktas, propagada há pouco na mídia e apresentada pela OTB ao clube no último dia 4 de fevereiro, é a segunda proposta negada pela diretoria do Corinthians nas últimas semanas. A primeira delas foi apresentada pela OTB ainda em dezembro de 2025, mais precisamente, né, em 4/12, vinda do Milan, da Itália. A conversa não evoluiu em um primeiro momento, visto que o clube e o goleiro estavam focados nas finais da Copa do Brasil e só teve seu desfecho com a negativa do Corinthians já em janeiro, tá? Enfim, a nota é até um pouquinho maior, não vou ler tudo, mas o Faraldo, a UTB confirma aqui mais uma proposta pelo Hugo. Eu acho o seguinte, né? Os empresários de jogadores, eles têm que ficar justificando para os seus atletas que eles trabalham, né? Isso acontece muito. A gente vê a movimentação do André Curi sempre vazando algum nome para a imprensa de alguma proposta, de algum clube interessado no Yuri Alberto. Eu acho que aqui segue o mesmo caminho, né? Os caras estão trabalhando, estão mostrando que estão trabalhando, inclusive até soltando. É difícil ver essa boa vontade, né? Soltando nota oficial e confirmando, né, que o jogador realmente recebeu proposta, e acredito realmente na proposta, só estou mostrando um pouco como que é o mercado. Eles têm que realmente mostrar trabalho, né, para o seu cliente, que estão aí, trazem propostas, enfim, mas o Corinthians recusa, e eu costumo dizer, o Faraldo, que Diga, Lázaro. Só para aproveitar aqui, não perder o raio, eu vou interromper rapidinho, porque 2 informações aqui de momento, tá? 3 informações de momento. Falando de goleiros, o Corinthians negociou o empréstimo do Matheus Donelli. Tá? O Matheus Donelli emprestado para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes, inclusive é um time que demonstrou interesse no Memphis Depay. Demonstrou interesse no Memphis Depay e levou o Matheus Donelli. Pô, tá bom. Então, um empréstimo até o então, meio de 2026, tá? Então, até o meio do ano, o empréstimo do Matheus Donelli. E outras 2 informações, atualizações em relação aos 2 jogadores que saíram machucados ontem. Caio César, diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, tá? Já está em tratamento sob cuidado da fisioterapia. Agora, uma informação adicional, isso tudo que eu estou trazendo são informações oficiais que o Corinthians publicou neste momento, tá? E acrescentando,
O que eu recebi ontem é que ele sentiu uma fisgada na coxa, então isso aí geralmente vai ser entre 10 e 15 dias ali para recuperação. E o Hugo sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito e vai passar por cirurgia. Tá? O Hugo, que é um jogador que estava na lista de negociáveis, jogadores para ser emprestado. Nesse momento, o Corinthians perde uma moeda de troca, que é o Hugo, principalmente agora que o Angelini está retornando. Né? Então, são 3 informações nesse momento, informações todas essas publicadas oficialmente pelo Corinthians.